Olá, tudo bem? Meu nome é Zé Rabelo, eu venho falar hoje para vocês sobre problemas respiratórios de vias aéreas superiores, então nariz e mucosa interna. Muita gente ainda se pergunta por que tem tantas pessoas com problemas de vias aéreas superiores, com catarro, com muco, tosses, pigarros e muitas vezes problemas inflamatórios recorrentes como sinusites, rinites, muitas das vezes são diagnosticadas como alérgicas e muitas vezes sem muita causa aparente, não tem o porquê nem da alergia propriamente dita. Então, no final das contas, a medicina tradicional chinesa ela consegue incorporar vários outros conhecimentos, como a relação psicossomática, a mente com o pulmão, dentre vários outros fatores, e as relações entre os órgãos e vísceras, como, por exemplo, o estômago afetando as vias aéreas superiores. A gente sabe que o estômago ele é extremamente ácido, tem um pH de mais ou menos 2, então ele é bem ácido, e essa acidez muitas das vezes pode se acender, porque o ácido ele é muito volátil e o esfíncter esofágico inferior ele não consegue suportar essa carga ácida e ele muitas das vezes contrai de forma intermitente, fazendo a ascensão dessa acidez. Muita gente tem a dor no esôfago ou esofagite, ou muitas vezes não tem absolutamente nada, não tem absolutamente nenhum sintoma esofágico, e os sintomas eles são de vias aéreas superiores. Então muitas vezes o problema de vias aéreas superiores ele não é essencialmente pulmonar, ele é gástrico. Então existem algumas ferramentas da medicina tradicional chinesa que podem trazer muitos alívios para você em casa. Muitas vezes são pontinhos que você pode apertar, manipular, principalmente no período noturno, quando a gente vai querer dormir. E muitas vezes faz uso de medicações para abrir as vias aéreas superiores e muitas das vezes essas medicações acabam fechando mais ainda as vias aéreas superiores. Então acaba que você tem que aumentar a dose ou aumentar a frequência de uso dessas medicações. Então vamos para alguns pontinhos que podem ajudar muito nessa relação do destamponamento das vias aéreas superiores e, na maioria dos casos, até o alívio de outros sinais e sintomas como dores das inflamações, causada pelas inflamações. O primeiro pontinho que eu vou trazer para vocês é o IG20. A relação do intestino grosso com o pulmão ela é muito próxima para a medicina tradicional chinesa. Esses dois órgãos, esses dois elementos, essas duas estruturas corpóreas estão incorporadas dentro do elemento metal. E o elemento metal ele carrega muitas características específicas a oscilações de temperatura, como frio e quente, e relacionados a vento. Então esse elemento metal ele tem uma relação direta com o pulmão, que suporta as vias aéreas superiores e inferiores, e também o intestino grosso. Então o primeiro ponto de liberação de vias aéreas superiores é o IG20. Onde fica? Na lateral do seu nariz. Então esses dois pontinhos aqui, eles soltam toda essa mucosa, aliviando toda a inflamação e toda a estrutura mucosa inflamada de dentro da sua fossa nasal. Então a manipulação, o apertar, o massagear desses dois pontinhos aqui, eles vão liberar suas vias aéreas superiores, causando muito alívio, principalmente na hora de dormir. O próximo pontinho é o VC14, vasoconcepção 14. Esse ponto ele fica basicamente, aqui a gente tem um ossinho externo, no finalzinho do ossinho externo a gente tem uma estrutura chamada processo tifoide. Ele fica mais ou menos a 2 dedinhos abaixo do processo tifoide. Por que usar esse ponto para liberação de vias aéreas superiores? Para a medicina tradicional chinesa, esse ponto ele acalma o estômago, ele diminui a acidez gástrica, ele faz com que o qi do estômago, ou seja, a energia que é gerada pelo estômago ou manipulada dentro do estômago, ela desça. Então toda aquela acidez que iria subir pelas suas vias aéreas superiores já não vão mais. Então esse pontinho VC14 que fica a 2 dedinhos abaixo desse ossinho que nós temos aqui chamado processo tifoide, ele vai ajudar muito na diminuição dos sintomas crônicos da sinusite, rinite ou inflamações de vias aéreas superiores. O próximo ponto é o IG11, intestino grosso número 11. Como que nós vamos localizar ele? Fazendo uma flexãozinha do cotovelo, no finalzinho da prega do cotovelo, na parte externa do braço, no finalzinho da prega, nós temos o ponto IG11. Esse ponto IG11 ele vai ser usado como forma de descarte de resíduos metabólicos intestinais.
Muitas das vezes os metais pesados que ficam no nosso sangue, eles são liberados pela transpiração ou muitas das vezes eles ficam presos nos nossos mucos, como por exemplo o muco nasal, causando a inflamação crônica. Então nesse caso o IG-11 ele vai melhorar o desempenho do seu intestino na absorção dos nutrientes e não absorção dos metais pesados. É muito comum em casos iniciais da manipulação desse ponto de ter um pouquinho de diarreia após a manipulação, justamente porque todos aqueles metais pesados que são consumidos pelos alimentos, agrotóxicos, resíduos, acidulantes, tudo que tem na comida industrializada, o corpo vai conseguir eliminar. O próximo ponto é o P10, então nós vamos agora a um ponto de pulmão para poder tratar a própria via aérea superior, o próprio pulmão. Esse pontinho ele fica bem em cima, bem no meio do metacarpo, do primeiro metacarpo. Basicamente é essa partezinha mais grossa da palma da mão. Então a manipulação desse pontinho aqui, que é o P10, vai causar bastante alívio na relação pulmão-respiração. Na maioria dos casos, quando se tem uma relação não muito interessante da via aérea superior com o próprio pulmão, a gente acaba aumentando a frequência respiratória. E o aumento da frequência respiratória, o aumento da oscilação respiratória faz com que nós tenhamos problemas psicossomáticos, como por exemplo ansiedade e estresse. Então a gente acaba desaprendendo a respirar por conta de um tamponamento das vias aéreas superiores. Então esse pontinho ele vai auxiliar o pulmão expandir melhor, aumentando a sua capacidade respiratória, te dando maior alívio e conforto da frequência respiratória, consequentemente alívio psicossomático causado pelas alterações das vias aéreas superiores. E o último pontinho é o estômago 3, E3. Como é que a gente localiza esse ponto? Ele fica na linha médiazinha aqui entre o meio do olho e a aba nasal. Então a linha onde se encontra essas duas estruturas é o E3. Basicamente fica abaixo desse ossinho aqui da bochecha, ok? Então esse pontinho, manipulando ele também, vai fazer uma liberação muito intensa da mucosa e das inflamações de vias aéreas superiores. Tá aí mais um pouquinho de dicas da medicina tradicional chinesa. Acompanhe nós no canal da 5ouvi e